Então, nós vamos trabalhar a Era Vargas, o Estado Novo, tá? Mas para isso nós precisamos entender como é que Getúlio Vargas chegou ao poder. Getúlio Vargas, ele chegou ao poder devido às revoltas da República Velha. A Guerra dos Canudos, que teve na Bahia por causa da fome e da seca, a chibatada em questão da insatisfação dos marinheiros negros com os castigos físicos, o cangaço no sertão nordestino, que era a disputa de terras, o contestado no sul, que era a retirada das forças de navios nativos, o forte de Copacabana, que é a crise que houve entre a hegemonia da oligarquia, que eram os militares que apontavam canhões para o Rio de Janeiro. Aí teve a revolta da vacina também, que era a vacina contra a varíola, não tinha muita informação, a vacina era forçada. Aí teve também a questão das greves operárias, que era a luta pelo salário, pelo aumento, pela legislação. A coluna de Prestes, que foi a marcha pelo Brasil. E muitos outros conflitos que existiram na República Velha. Vamos entender. Então, Getúlio Vargas, ele chegou ao poder por meio da Revolução de 30. Foi um golpe. O governo primeiro mandava os paulistas, depois os mineiros. Porém, na República Café com Leite. Porém, os paulistas romperam o acordo com os mineiros, indicando outro paulista para a presidência. Então, formou-se uma aliança para derrubar esse governo. Então, Minas Gerais se juntou com Paraíba, Rio Grande do Sul e formaram a AL, que seria Libertadora, com o objetivo de derrubar o Washington Luiz. Então, eles conseguiram, devido à Revolução de 30, derrubar o Washington Luiz. E nisso assumiu Getúlio Vargas. Não teve outras eleições. Iniciou-se também o governo provisório, então. A Era Vargas, então, começou na Revolução de 30, na República Velha, como a gente já viu antes. O Estado Novo foi ditatorial do governo de Getúlio Vargas. O Estado foi a terceira e última fase da Era Vargas, que durou de 1937 a 1945. E sucedeu, portanto, as fases do governo provisório de 1930 a 1934 e do governo institucional de 1934 a 37. As características principais do governo do Estado Novo era o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial, e ele era inspirado no governo nazista da Alemanha e Itália do Mussolini. Então, em novembro, ele teve início em 1937, o Estado Novo, quando foi realizado o golpe de Estado. E foi encerrado quando os militares obrigaram Vargas a se retirar do poder. Então, a gente já viu aqui. E durante o período da sua política, ela priorizou os investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento industrial. Vamos ver um pouco da Era Vargas. Então, a gente já viu como ele chegou ao poder. A política era trabalhista. Vamos ver como é que era a política trabalhista. Criação do Ministério do Trabalho, concessão de direitos, sindicatos sob controle do governo, e ele perseguia os movimentos sociais dos trabalhistas. Aí teve a Revolução Constitucional, que foi a reação da oligarquia paulista. Os paulistas reivindicavam nova Constituição, nomeação de um interventor paulistas. Os paulistas organizaram um exército de mais ou menos 200 mil homens, declararam guerra ao governo em 1932, renderam-se em 1932 também. Em outubro, uma nova Constituição foi promulgada no Brasil em 1934. E daí ele deu o fim do governo provisório. Daí a política também, ela promoveu promoveu centralização do poder, dissolveu o Congresso e substituiu os governadores. Então ele removeu o Congresso, no caso, substituiu os governadores. Era um governo propriamente fascista e nazista. Ele pegou a economia, mas também a economia, ela valorizou o café com leite como solução imediata da crise. Ele colocou o café com leite como solução imediata da crise. Teve a criação do Deputado Nacional do Café, a compra e queima de sacas de café. Ele começou a queimar os cafés. Aí teve o governo constitucional também, em 1934 a 1937.
O segundo governo varguista ele é considerado a segunda fase da era Vargas, o governo constitucional, período conhecido como governo constitucional em referência à recém-promulgação da Constituição, e onde se traçava também os caminhos para a Segunda Guerra, na Itália e na Alemanha. A Europa vivia um momento em que a hostilidade entre o fascismo e o comunismo estavam prestes a desencadear o maior conflito da história, mas esse é outro assunto. Aí teve o fascismo e o comunismo à moda brasileira, no caso. No Brasil foi influenciado por Plínio Salgado, que era de extrema direita, onde o seu lema era Deus e Pátria e Família. E ainda nós tínhamos um símbolo nos ombros, que parece um E aqui, e faziam cumprimentos com os braços estendidos em referência ao nazismo. O governo varguista também dá seus primeiros passos, os seus primeiros sinais de autoritarismo, entrando em estado de sítio, sob justificativa de uma ameaça comunista na eleição de 37, que foi cancelada devido a isto, e ele criou também um plano comunista para derrubar o governo intitulado Plano Colden, e é divulgado. Ele hoje sabe que esse plano foi inventado para justificar as medidas de exceção, para que não houvesse eleição e ele continuasse no poder. Então, iniciou-se o Estado Novo, que foi a Era Vargas. O Estado Novo, ele tinha propaganda anticomunista, ele tinha golpe de Estado, o Plano Conde, aquele sentimento nacionalista, fascista. O Estado Novo, ele consistiu numa ditadura, com uma nova... teve também... a Constituição de 37, conhecido como Polaca, por sua inspiração polonesa. A nova Carta Institucional favoreceu a concentração do poder no executivo, com a abolição. Ele aboliu as instituições democráticas. Os partidos políticos como a AIB, ANL foram colocados na ilegalidade e a perseguição. Ele perseguia a oposição. Aí teve também a questão de Olga Benário Prestes, que ela foi expulsa do Brasil, no caso. Ela era alemã, ela tinha vindo para cá, era judia, ela foi enviada pelo Brasil, pelo Brasil, através da Internacional Comunista para ajudar Luiz Carlos Prestes, no caso, a liderar o movimento comunista, e ela acabou sendo expulsa por ele. Então, nós temos o centralismo, que fortalece o poder executivo do Estado Novo, o fechamento do Congresso, o fim da liberdade sindical, a Constituição de 34, os direitos trabalhistas, a Revolução de 32, que foi... paulistas podem ter novas eleições, criam frente única, vamos ver... infraestrutura e indústria estatais, geração de empregos. Nós temos nem tudo no caso foi ruim no governo provisório e no governo constitucional, como vocês podem ler ali. Ação integralista, Plínio Salgado, extrema direita, a favor de Vargas. Daí teve a Aliança Libertadora, teve a interna comunista, tentativa de golpe. No caso, essa é a política que reforçou o governo contra os trabalhadores, sindicatos sob a intervenção do governo, tudo isso a gente já viu. Esses mapas depois eu posso estar disponibilizando no Google Sala de Aula, conforme vocês me solicitarem. Aqui também tem um mapa muito bom que fala sobre o Plano Conde, que era um documento falso. Que a Constituição de 34, que reduziu os poderes do Executivo, estipulou um mandato presidencial de 4 anos sem reeleição, antes não era assim, ampliou os direitos trabalhistas, garantiu o voto feminino. O voto feminino não tinha antes, isso foi um ponto positivo da Era Vargas. A Aliança Nacional Libertadora, por Luiz Carlos Prestes, teve a radicalização política, no caso. E esse mapa ele explica muito bem como foi isso. Teve a participação. Então, o que fez com que Vargas caísse foi a participação na Segunda Guerra, que ele expôs as contradições do governo varguista por mandar seus homens para morrer lutando contra o autoritarismo na Europa, enquanto o autoritarismo era também uma realidade aqui, né? E ele foi deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional e pelos militares. Ele saiu graças aos militares.
Então ele chegou ao fim, só que não foi ao fim dele também, porque em 1951, Vargas voltou à presidência da República como candidato agora pelo Partido Trabalhista Brasileiro, pelo PTB. Dessa vez ele foi eleito pelo voto popular, nesse período comunente denominado segundo governo Vargas ou governo democrático de Vargas. Então, aqui ele pensou assim, não tá dando desse jeito, ele resolveu ser democrático, então, a partir de agora. Daí aqui eu quero deixar para vocês um vídeo da Era Vargas, que é do Quer Que Eu Desenhe. Ele fala muito bem sobre a Era Vargas, é muito bom. Vou botar uma partezinha porque depois eu vou dar uma atividade. Eu quero que vocês assistam o vídeo, leiam os slides e depois me façam um mapa. Eu quero que vocês me façam um mapa mental sobre a Era Vargas e me deem enfoque ao Estado Novo. Fala pessoal, vocês estão prontos para mais um Quer Que Desenhe? Porque hoje vamos falar sobre a Era Vargas. Pedido da Ingrid, hein? E que mais de 300 pessoas apoiaram. Olha a nossa responsa. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa as notificações lá no sininho, aquele para não perder nenhuma novidade. Além disso, fica aqui com a gente até o final do vídeo, porque vai ter um desconto para assinar o Descomplica, hein? E se você não quer perder tempo, pode baixar agora o mapa mental da Era Vargas. É só clicar no link da descrição aqui embaixo. Agora, vamos juntos? A primeira coisa que precisamos saber sobre a Era Vargas é que ela foi dividida em 3 períodos. O primeiro é chamado de governo provisório, que começa em 1930 e vai até 1934. O segundo é o governo constitucional, de 1934 a 1937. E por último, temos o Estado Novo, começando em 1937 e terminando em 1945, durando quase 10 anos. Parece muita coisa, mas calma que vamos ver essas fases uma de cada vez e aí você vai ver como é fácil entender tudo. Para começar, o governo provisório é o período inicial, quando Getúlio Vargas assume o poder logo depois da Revolução de 1930, em que sai de cena política a oligarquia cafeeira paulista. É nesse momento que Vargas suspende a Constituição de 1891, iniciando um processo de centralização política. E é por isso que o nome dessa primeira fase se chama governo provisório, certo? É nesse primeiro momento que ele cria alguns ministérios, como os da educação e do trabalho, passa a nomear tenentes como interventores, começa a formular algumas leis trabalhistas e cria o Código Eleitoral, tornando o voto secreto e dando direito de escolha de representantes para as mulheres também. O Conselho Nacional do Café também foi criado com o objetivo de valorizar o preço do produto no mercado internacional e centralizar a política cafeicultora brasileira. Mas esse negócio de governar sem Constituição já estava incomodando uma galera por aí, obviamente. E no caso, os paulistas mesmos. A oposição ao Vargas se concentrou em São Paulo, onde as oligarquias locais convocaram o restante da população paulista para irem às ruas exigindo uma Assembleia Constituinte. Isso tudo aconteceu bem no início do governo, lá em 1932, e ficou marcado como a Revolução Constitucionalista Paulista. Mesmo Vargas tendo reprimido fortemente esse conflito, ele promulga uma Constituição em 1934 e dá início à segunda fase desse período de poder. Agora, com uma nova Constituição, temos aí o governo constitucional da Era Vargas, como o próprio nome diz. Isso significa que oficialmente temos o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas presentes na Constituição, por exemplo. Mas isso não quer dizer que os conflitos políticos acabaram. Não, de jeito nenhum. É nesse período que acontece uma radicalização ideológica,
uma polarização mesmo, com a fundação da Ação Integralista Brasileira, chamada AIB, em 1932, que tinha preceitos fascistas e era liderada por Plínio Salgado. E depois, já em 1935, foi criada a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL, que teve a participação de diversos setores de centro e de esquerda, incluindo o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes. Nesse meio tempo, a gente tem também uma tentativa de golpe comunista, chamada de Intentona Comunista, de 1935. Mas o levante foi facilmente controlado. Então, assim, esse vídeo do Descomplica, ele explica muito bem a questão da Era Vargas e vocês vão ter uma base de como vocês podem fazer um mapa mental. Mas eu quero que vocês assistam também, porque é uma base complementar do conteúdo e também para que vocês possam fazer um mapa mental. Mas eu quero um mapa mental focado na questão do Estado Novo, Era Vargas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se surgir alguma dúvida em relação ao conteúdo, eu peço que vocês me perguntem.